Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. O Zapping de hoje já está no ar. Agora você vai conhecer a história inspiradora da Teodora. Ela é uma velejadora brasileira que se tornou a primeira mulher a completar sozinha a regata entre a África do Sul e o Rio de Janeiro. A viagem levou praticamente um mês, debaixo de sol, chuva e com muitos desafios. Debaixo de chuva forte, vento cortando o rosto e cortando as ondas de um mar revolto. Foi assim que Teodora Prado surgiu no horizonte da Baía de Guanabara. A velejadora brasileira escreveu o nome na história. Aos 28 anos, ela se tornou a primeira mulher a completar sozinha a regata Cape to Rio. Foram mais de 29 dias de travessia. Mais de 6.400 quilômetros entre a África do Sul e o Brasil. Ou melhor, mais de 3.500 milhas náuticas. Uma viagem solitária e desafiadora que começou na Cidade do Cabo e terminou aqui, no Rio de Janeiro. Agora, a gente vai conhecer o veleiro que foi o lar de Teodora durante essa jornada no oceano. Teodora, o espaço pequenininho, mas aconchegante. Sim. Eu queria que você contasse pra gente como é que era a sua rotina aqui. Costumo dizer que parece quando você está acampado. Então, aqui dentro, a meia nau do barco, eu tenho o salão, a mesa de navegação, que é como se fosse o meu escritório. Aqui eu tenho todos os instrumentos que eu preciso para navegação. Então, tem mapa, aqui tem instrumentos de velocidade, elétrica. Do lado de cá é a minha pequena cozinha. Então, eu tenho um fogareiro que é, inclusive, muito parecido com o de camping, né? E era aqui onde eu preparava as minhas refeições. Eu dormia, às vezes, no chão do barco, que eu brinco que o que tá no chão não vai cair. Lá na proa do barco, que é lá na frente, a gente tem um depósito de velas. Normalmente, em navegação, a gente alivia a proa, então não coloca muito peso. Então, não dava para eu dormir lá. Também fica longe para eu vir de lá para fora, caso precise vir correndo, né, numa emergência. A gente tenta se programar para ter uma organização, é importante. O planejamento e organização na vela é o que dita o sucesso da navegação. Mas a gente vive muito o momento presente. E isso é muito legal no mar, a gente não fica pensando muito no futuro nem no que passou, é o presente. Se quebrou alguma coisa, tem que resolver agora, não posterga. Se o mar tá ventando é agora, não vai ser daqui 10 minutos. Então, a gente está sempre vivendo o momento atual, o que está acontecendo agora e como eu vou me configurar para viver o agora. Você passou alguma situação assim, de, por exemplo, você estava ali tirando seu cochilo e aí o mar balançou, precisou acordar para poder correr e ajustar a vela? Nessa zona do Atlântico é uma zona bastante tropical e a gente tem o que chama de pirajá, que são nuvens que chegam repentinamente. Então, às vezes o céu tá lindo, azul, de repente vai encostando uma nuvem que você nem vê chegar, uma nuvem cinza, e vem um vento muito forte, muito repentino, com muita chuva, assim, eleva muito. Nessa situação, você tem que configurar todo o set de velas. E várias vezes eu estava deitada, dormindo, e eu sentia o barco começar a balançar um pouquinho mais forte. Quando eu olhava para fora, eu falei, ih, tá vindo um pirajá. E aí subia para arrumar as velas e ordenar o rumo. E aqui a cozinha, né, você comia basicamente o quê, assim? Eu comia muito atum enlatado e eu levei comidas desidratadas, que elas vêm num pacotinho, então eu fervia a água nessa chaleira, colocava dentro do pacotinho, esperava cozinhar por 10 minutos e comia. Não é uma comida muito bonita, mas é um alimento muito nutritivo e foi o suficiente para essa travessia. O Suídos tem só 31 pés, pouco mais de 9,5 metros. Pequeno no tamanho, gigante na missão. Foi nesse espaço apertado que Teodora dormiu, cozinhou, traçou rotas e enfrentou o cansaço extremo do mar aberto.
A última semana para mim foi a mais desafiadora. Se aproximando da costa brasileira, ali perto de Cabo Frio, entrou um vento de nordeste que me afastava da costa brasileira o tempo inteiro. E esse vento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, tinha uma perspectiva de dissipar, mas não dissipou e ele de repente ficou muito forte. E aí fiquei exatamente no meio do centro desse vento e a gente pegou condições de vento a 40 nós constantes, o que é muito para quem veleja, e mar de 4 metros. Eu tive que tirar o meu rumo do Rio de Janeiro e colocar praticamente em Santa Catarina para não machucar o barco, para não quebrar nada e para conseguir sobreviver mesmo, né? E logo que acabou esse mau tempo, veio uma calmaria gigantesca, o barco ficou parado perto das plataformas de petróleo do Rio de Janeiro. E eu fiquei super desesperada, porque sem vento a gente perde manobrabilidade. E sem manobrabilidade, se eu derivasse para algum navio, para alguma plataforma, seria um risco gigantesco. Então foram duas situações extremas aí que me fizeram queimar alguns neurônios aí. Na reta final, a natureza resolveu testar os limites. Foram 4 dias seguidos de chuva pesada, vento forte e ondas de até 4 metros. Essa última semana, com esse mau tempo, foi bastante apreensiva. Semana que o barco ficou completamente molhado por dentro, entrava muita água. Mas o ser humano é muito adaptável, né? Então, no segundo dia, já comecei a olhar menos ressabiada. No terceiro, já estava achando lindas as ondas. E no quarto, eu já estava me sentindo super à vontade. Quando a onda batia e lavava o barco, eu dava risada e conversava com o barco, com o próprio mar. Eu dormia ouvindo o barco e sentindo os movimentos dele o tempo todo. Dormia muito pouco também, observando essas mudanças de meteorologia. Antes de viver do vento e das velas, a vida de Teodora era bem diferente. Escritório, planilhas, mercado financeiro. Até que, em 2022, ela trocou a segurança da terra firme por um sonho antigo: viver do mar. Queria que você me contasse um pouco da sua vida. Você era do mercado financeiro, era isso? Exato. Na verdade, eu sou do Paraná e eu montei cavalo toda a minha juventude. Eu sou apaixonada por cavalos até hoje. Mas eu fui para São Paulo estudar, então eu fiz administração e trabalhei com economia no mercado de capitais, em análise de investimentos. E até que eu conheci a vela. E depois que eu conheci a vela, eu descobri que eu queria viver isso profundamente. E quando foi que você conheceu a vela? Você estava com quantos anos? Queria entender aí quanto tempo levou essa virada de chave. Eu tinha de 23 para 24 anos e eu surfava e eu sempre via os barquinhos passando no horizonte e pensava, nossa, quero muito viver um dia isso, entender, mas achava que a vela era algo muito distante da minha realidade, era para pessoas que tinham condições e maiores e sempre me auto-vetava, sabe? Até que eu conheci um professor de vela em Ubatuba, se chama José Spinelli, e eu fiz aulas de vela com ele e eu descobri que era possível. E depois de um ano velejando, correndo algumas regatas, conhecendo outras pessoas da comunidade náutica, o José Spinelli me convidou para uma navegação de Cape Town para Ubatuba, minha primeira navegação internacional. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu não caberia mais naquele ambiente corporativo. E aí foi onde eu decidi me dedicar e me profissionalizar para poder hoje trabalhar só com embarcações. Mas a virada não foi simples. Teodora também enfrentou desafios financeiros e logísticos para tirar o projeto do papel e botar ele na água. Eu tive que investir em cursos para poder fazer navegação, então tive que tirar as licenças, tive que ganhar experiência, então a gente aprende muito na vela com esse ganho de experiência, então eu tive que fazer travessias com outros capitães e aprendendo, né? É uma indústria completamente diferente que eu não conhecia. Então hoje você vive da vela? Hoje eu vivo da vela, a minha profissão é skipper, eu sou comandante de embarcação, faço parte de tripulações também, com foco principalmente em delivery, que é quando você precisa levar o barco de um proprietário de um lugar para o outro. Trabalho muito no Mediterrâneo, Europa, Caribe, agora na Ásia também a gente expandiu para a Ásia. Lugarzinho assim. Sim. Normalmente são barcos maiores do que o meu barco, são barcos mais confortáveis, com ar-condicionado, geladeira e water maker, que é o que desalinizador de água. São barcos muito bons e é o que eu vivo hoje. Apaixonada, imagina, né? Sim, eu sou apaixonada. É uma profissão
com bastante abdicação, né? Então, a maior parte da minha vida eu fico longe dos amigos, da família, eu perco aniversário, batizados, eventos muito importantes. Mas eu gosto muito do meu novo escritório, olhar para o mar e ver essa imensidão é libertadora. Uma trajetória que prova que sonhos grandes exigem coragem, disciplina e muita resiliência. A chegada foi de arrepiar. O momento foi celebrado por amigos, familiares e outros velejadores. Barcos do Brasil e do exterior acompanharam os últimos metros dessa travessia histórica. A história que ela escreveu já ganhou o mundo e se une a outras mulheres que também realizaram grandes travessias. Como Tamara Klink, a mulher mais jovem e a primeira latino-americana a atravessar o Oceano Atlântico da Europa para o Brasil. Agora, Teodora vai ficar alguns dias aqui no Rio antes de voltar a desbravar o oceano. Afinal, para quem aprendeu a seguir o vento, o mundo nunca tem um ponto final. E agora vamos falar do feito, que você é a primeira mulher no mundo a conseguir fazer essa travessia. A regata Cape to Rio, ela é uma regata muito tradicional e outras mulheres já foram capitãs, mas eu sou a primeira solo. Mas eu brinco que a minha história é muito pequena perto da história, de toda a tradição dessa regata. São mais de 50 anos de história e eu estou fazendo parte só agora, em 2025. E, de certa forma, é muito especial porque é uma regata de grande respeito e prestígio. Era um sonho fazer essa regata porque ela reúne os velejadores mais bravos do hemisfério sul. E num esporte tão centralizado em Europa e Estados Unidos, ter Cape Town e Brasil numa regata oceânica é como uma celebração do hemisfério sul mesmo. É minha primeira navegação solo, então eu queria que essa estreia fosse baseada por completa segurança. Eu não queria ficar marcada por realizar isso de uma forma inconsequente, então eu queria muito chegar viva, chegar bem, queria chegar com um barco em boas condições e foi o que aconteceu. O nosso barco, a gente não teve nenhuma quebra, a gente não teve nenhum problema, o barco está inteiro, apesar de ser um barco antigo e pequeno, ele suportou todas as adversidades. Uma mulher, um barco e um oceano inteiro provaram. Limite mesmo só existe para quem não tem coragem de navegar. 2026 já começou e você vai mesmo passar mais um ano prometendo? Saúde não se adia, chega de viver sem vigor, sem energia. A virada da sua vida depende de uma simples atitude agora. Kelly, explica para o nosso amigo aí de casa, porque ele não pode mais esperar. Isso mesmo, chega de desculpas. Se você sofre com falta de desejo, dificuldade de ereção ou ejaculação precoce, entenda, seu organismo está pedindo ajuda. Não deixe esses problemas afetarem a sua confiança em 2026. O Voltsma é o mais indicado, porque não é apenas uma solução passageira, é um tratamento de alta tecnologia. A sua fórmula moderna contém nutrientes amplamente estudados que auxiliam na recuperação da sua vitalidade de dentro para fora. E o diferencial que todo homem busca, praticidade e apenas uma cápsula a cada 3 dias. Ligue e mude sua história. 0800 715 8059. Aproveita que o ano começou e garanta nosso kit em dobro com frete grátis. E a confiança no resultado total. Se você não sentir melhora, a Volts devolve seu dinheiro. Ligue agora e garanta seu brinde, um smartwatch ou fone Bluetooth. O número da sua nova vida está na tela, 0800 715 8059. A Record News está no WhatsApp. Mais agilidade e precisão na palma da sua mão. E lá você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Tudo isso no seu celular. E para acessar é muito simples. Vá até Atualizações, Canais e procure pelo canal da Record News. No canto superior, clique no sininho para receber todas as notificações. Conecte-se e saiba o que está acontecendo em tempo real, 24 horas por dia. Record News, você confia.
2026 já começou e não há mais espaço para desculpas. Você vai passar mais um ano aceitando o cansaço e a falta de vigor. A sua mudança de vida exige uma decisão hoje. E a Kelly traz uma solução para você aí de casa. Isso mesmo. Se você sente falta de desejo, dificuldade de ereção ou ejaculação precoce, saiba que a ciência explica a principal causa. É a queda do nível de testosterona. Com o passar dos anos, essa taxa cai e rouba sua vitalidade. Não deixe 2026 ser mais um ano de frustração. Reaja agora. Ligue 0800 715 8059. O Voltsman é o mais indicado, porque sua fórmula moderna atua diretamente no equilíbrio do seu organismo. Ele auxilia no reajuste natural da testosterona, devolvendo a potência e o desejo que o tempo levou. E o melhor, você só precisa de uma cápsula a cada 3 dias. É a tecnologia a favor da sua saúde. Anote o número da sua virada, 0800 715 8059. Aproveita que o ano está no início e garanta o kit em dobro com frete grátis. Temos tanta confiança no equilíbrio que o Voltsman promove que, se não sentir melhora, nós devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora e garanta um smartwatch ou fone Bluetooth de brinde. Peça já o seu Voltsman. Chega de adiar a sua felicidade, recupere seus níveis de testosterona e assuma o controle. Fale com os especialistas da Volts e comece 2026 com a potência e a saúde de um campeão. Ligue agora 0800 715 8059. Entre as montanhas de Minas Gerais, Caxambu preserva sua história com casarões, árvores centenárias e fontes de água mineral que já atraíam a família imperial. Agora, a cidade aposta na inovação com as primeiras carruagens elétricas do Brasil. Dá só uma olhada. Entre as montanhas de Minas Gerais, há um livro de história a céu aberto. Árvores centenárias, casarões preservados, fontes de água mineral que prometem saúde 24 horas por dia. Estamos em Caxambu, a quase 400 quilômetros de Belo Horizonte. E essa cidade tem muito o que contar. Na época em que o Brasil era uma monarquia, não havia antibióticos e os recursos médicos eram limitados. Caxambu era uma das cidades preferidas da família imperial. Princesa Isabel, que mais tarde assinaria a Lei Áurea, por exemplo, esteve nessas estâncias hidrominerais por volta de 1870. Veio para cá, ficou uns tempos aqui fazendo tratamento e ela se curou dessa anemia. Não seria nenhum exagero dizer que toda a torneira da cidade é como um chuveiro. A água já sai da terra a uma temperatura de 24 graus, ideal para o banho. Delícia! Mas nos últimos meses, a riqueza natural deixou de ser o principal assunto da cidade. Não tem como não chamar a atenção. O povo para mesmo para ver. As 2 primeiras carruagens elétricas do Brasil. Um modelo imponente, com poltrona acolchoada e maçanetas que imitam ouro. Detalhes que lembram a carruagem da realeza britânica. Tem 30 dias que a novidade está circulando na cidade, ou seja, está tudo novinho. Sim, sim. A gente percebe até que tem os plásticos. Sim, a gente não tirou ainda, né? Eu estou vestido a caráter, como se eu estivesse recebendo um príncipe, uma rainha, uma princesa. Vamos dar uma voltinha então? Agora. Vamos. Tudo novinho. O passeio dura em torno de 25 minutos. É. Aqui dentro é muito confortável, né? Sim. E é silenciosa, não faz barulho nenhum. Sim, é bem silencioso e também uma ótima opção para uma noiva, né? Uma festa, você receber uma noiva aqui dentro, uma festa de 15 anos, a pessoa poder se dar de presente, poder entrar numa carruagem imperial dessa, acredito que também vai ser
muito bonito, uma recordação maravilhosa. É a nova sensação entre as donzelas do sul de Minas. Algumas vêm vestidas a caráter para o dia de princesa. E por que você quis resgatar essa tradição do Império? Então, eu já conheço o Caxambu desde 1974. A gente já conhece a cidade já há bastante tempo, conhece a história dela, da Princesa Isabel, e acredito que tem tudo a ver, uma carruagem imperial na cidade de Caxambu. Não é preciso nenhuma carteira especial para dirigir a carruagem. Os comandos são bem simples. 2 retrovisores, acelerador, freio, volante, uma marcha para frente e a outra para ré, um tablet que marca a velocidade, não pode passar de 30 por hora, e quanto tempo ainda falta para a bateria acabar, freio de mão e aqui atrás, lâmpadas que imitam a antiga lamparina. A iniciativa chega no momento estratégico. Caxambu tem investido na diversificação dos atrativos turísticos, com roteiros culturais, visitas ao patrimônio histórico e, claro, os tradicionais passeios pelas fontes de águas minerais. Com vagas exclusivas na principal praça da cidade, as carruagens têm autonomia para rodar o dia inteiro. É como se fosse um carro elétrico. Depois de um dia inteiro de trabalho, obviamente a bateria vai descarregar e aí basta fazer a conexão aqui na tomada. Sim. E quanto tempo recarrega? Em 9 horas você consegue trabalhar mais 12 horas do próximo dia. As carruagens elétricas marcam o fim das charretes a cavalo na cidade. Uma lei municipal proibiu o uso de veículos de tração animal para passeios turísticos. A mudança atende a uma demanda antiga de parte da população e de entidades protetoras dos animais. Nós acreditamos que seja uma coisa muito boa para todo mundo. Seu Francisco é o charreteiro mais antigo de Caxambu. São 60 anos na profissão. O acelerador dele é esse aqui, ó. Ó. Vendo? Quem aí não usa bater de cavalo, aí não pode bater de cavalo, não. Olha o barulho do som. Ele faz questão de mostrar que Cibalena, a égua fiel, não oferece risco algum. O cavalo é muito manso. O cavalo é aqui de qualidade mesmo. Mas seu Francisco tem até maio de 2026 para tirar o animal das ruas. Fica chateado, porque eu trabalho isso aqui a vida inteira, não é fácil não, né? Que a gente trabalha com a charrete. Eu fui nascido isso aqui por dizer. Meu avô era charreteiro, meu pai charreteiro, também sou charreteiro. Para estimular a mudança para a carruagem elétrica, a prefeitura propôs uma indenização para cada charreteiro. A proposta inicial foi que nós fizemos foi que eles recebessem a indenização que a prefeitura está propondo e entregassem os animais. Alguns querem continuar com os animais porque são animais praticamente de estimação para eles. Os que não quiserem, nós vamos mandar para lugares que sejam assim, fazendas de pessoas conhecidas, sítios e tudo que a gente tem de pessoas que estão dispostas a recolher e tratar deles até o fim. Juliana e Marlene aproveitaram que as charretes ainda circulam para se despedir do passeio a cavalo. As duas aprovam a mudança para o sistema elétrico. Vai ser uma coisa mais prática e mais moderna, acompanhando a tecnologia nossa. A mudança vai ser melhor, né, para o animal, né, porque ele se assusta mesmo com os barulhos. Segurança até para quem está dentro da charrete, né, sendo motorizada agora. Acho que vai ser bom para todo mundo. Com a novidade, Caxambu une tradição, inovação e respeito ao meio ambiente. Uma prova de que é possível preservar a história e, ao mesmo tempo, avançar para um futuro mais consciente. O Zapping de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Só lembrando que você pode rever essa e outras edições lá no nosso canal do YouTube. A gente se vê amanhã e eu estou aqui te esperando. Até lá!